Obrigada, Tereza. Boa noite para todos, todas e todes. É um prazer enorme poder estar com vocês hoje e poder estar aqui nessa aula inaugural de um tema que é tão importante, que suscita tantas dúvidas. Então, poder ter esse espaço, saber que esse curso, que essa oficina vai ficar gravada, é muito bom. A gente sabe que certamente vai ajudar muitos e muitas de vocês na gestão das suas associações ou de associações das quais vocês fazem parte, né? Então, só reafirmando algumas colocações que a Tereza fez logo no início, nós vamos ter um material escrito, uma apostila, que vai ser disponibilizada para vocês na terceira aula, né, ao final dos nossos encontros, em formato PDF. Esse material vai ficar com vocês, então vocês vão poder consultá-lo na maneira em que desejarem, quando desejarem. Então, vai ser um material bastante rico, bastante importante. Inclusive, a gente vai buscar incluir nessa apostila alguns modelos de documentos que são importantes para seguir, né, nessa questão da gestão das associações. Então, isso tudo vai ser disponibilizado até o nosso último encontro, tá? A gente queria convidar todos e todas a se apresentarem pelo nosso chat. Alguns de vocês já estão fazendo isso, mas quem ainda não fez, por favor, se apresentem. Afinal de contas, todos e todas aqui estão nesse curso porque são lideranças ou fazem parte de associações, muitas vezes de associações de moradores. Nosso objetivo é fomentar redes de contato, então, muito importante que vocês se apresentem no chat, eventualmente troquem contatos, tá bom? E em relação às respostas, isso é muito importante. Muitas vezes, as dúvidas que vocês têm vão ser respondidas nas próximas aulas, né? Então, a gente vai também sinalizar isso para vocês, no sentido de, olha, isso vai vir um pouco mais adiante. Então, é sempre muito importante vocês terem em mente essa divisão, vocês receberam a divisão das aulas, dos temas que vão ser trazidos e buscarem trazer as dúvidas referentes, de fato, à temática dessa aula que a gente está iniciando, tá bom? Entendendo que é um conhecimento cumulativo. Então, ao longo dos próximos encontros, vocês também vão poder esclarecer uma série de questões, ok? Bom, então, dito isso, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a conversar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos, né, das associações, enfim, das pessoas jurídicas em geral. Gente, eu acho que alguém precisa me habilitar para compartilhar a tela, porque eu não estou tendo essa opção. Ah, perfeito, agora apareceu. Aqui. Bom, gente, todo mundo vê a minha tela? Tá funcionando? Beleza. Sim. Então, vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre as pessoas jurídicas, vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos mais jurídicos dessa questão, né? Bom, primeiro só me reapresentando, que eventualmente vale a pena, a Tereza já falou, mas meu nome é Tarsila Fidalgo, eu sou advogada, também sou planejadora urbana, atualmente coordeno o projeto Termo Territorial Coletivo, que é um dos projetos da CONCAT. Eu acho que vale a pena colocar aí no chat, para quem não conhece o nosso trabalho, né? Alguns links úteis, então aí o site da CONCAT, do projeto TPC, da Rede Favela Sustentável, já que essa é uma ação conjunta dos dois projetos. E eu atualmente coordeno, então, o projeto Termo Territorial Coletivo na CONCAT e vou estar conversando com vocês nesse primeiro dia sobre os aspectos jurídicos, né, das associações, os aspectos jurídicos das pessoas jurídicas em geral, ok? Bom, então vamos começar entendendo o que é uma pessoa jurídica, né? Muitas vezes a gente escuta falar desse nome e tem dificuldade de imaginar, mas afinal de contas, o que é uma pessoa jurídica? Como é que funciona isso? É uma pessoa? Então, é uma pessoa que vai ficar responsável por tudo? Como é que funciona isso? Bom, no direito, a gente diz que a gente tem uma separação entre pessoa física, que somos nós, cada um de nós, e as pessoas jurídicas. As pessoas físicas, né?
elas recebem o seu CPF, né? O CPF é Cadastro de Pessoa Física, por isso que tem esse nomezinho CPF. Então, cada pessoa física tem o seu CPF, o seu númerozinho que vai identificar perante os órgãos públicos, enfim, e ter aí uma série de impactos na vida mesmo, social e material, como vocês bem sabem. A pessoa jurídica, ela não é uma pessoa, né? Uma pessoa materialmente falando, ela não tem um corpo, ela não tem um nome necessariamente, né? De batismo, enfim. Ela é uma união, ela é um grupo de pessoas que se juntam para alcançar algum objetivo comum. E do mesmo jeito que as pessoas físicas têm o CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas, a pessoa jurídica tem o CNPJ, né? Tão famoso CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né? Então, essa é a diferença mais que a gente costuma mais a visualizar, né? Quando a gente tem um CNPJ, a gente é pessoa jurídica. Quando a gente tem um CPF, a gente é pessoa física, né? E por que é importante trazer isso, essa perspectiva para a gente pensar nessa distinção? Porque desde que o governo criou a figura do MEI, e muitos de vocês aqui já têm MEI ou lidam com MEI, né, que é a figura do microempreendedor individual, muitos de nós temos um CPF e temos também um CNPJ, né, com o mesmo nome, inclusive. Eu mesma tenho no nome Tarsila Fidalgo, eu tenho o meu CPF, meu cadastro de pessoa física, e eu tenho o meu CNPJ como microempreendedora individual. Mas o regime jurídico é completamente diferente da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, a gente precisa separar bem, tá? Na nossa cabeça, o que é uma pessoa física, que somos nós, né? E o que é uma pessoa jurídica, que é essa figura, essa união, esse conjunto de pessoas, essa ficção que se cria para se alcançar um objetivo, né? Então, no caso do microempresário individual, por acaso, já que a gente tratou desse exemplo, aquilo ali é uma instituição jurídica que se cria para que a pessoa possa exercer determinadas atividades econômicas, emitir nota fiscal, enfim, né? Ter ali uma série de benefícios, uma série de características para a sua atividade. Enquanto que o CPF é o nosso número diante da Previdência Social, diante do SUS, diante dos benefícios sociais concedidos pelo governo. Então, o CPF cuida da nossa vida material. O CNPJ vai cuidar das atividades econômicas, o CNPJ vai cuidar desse agrupamento de pessoas ou não, mas dessa tentativa de se atingir um objetivo comum, tá? De se atingir um objetivo econômico, um objetivo de gestão, ok? Bom, então, essa pessoa jurídica, ela não se confunde com a pessoa física, mesmo que elas tenham o mesmo nome, como eu falei aqui para vocês, né? O fato da Tarsila aqui ter um CPF, ter um CNPJ, não mistura as coisas. A Tarsila que tem o CPF vai declarar imposto de renda, pessoa física, vai fazer lá suas declarações e tal. A Tarsila CNPJ vai fazer um outro procedimento para declarar seus rendimentos, enfim, isso só para dar um exemplo, né? As dívidas que a Tarsila, pessoa física, contrair, elas não vão se comunicar para a Tarsila, pessoa jurídica. E vice-versa. As dívidas que a Tarsila, pessoa jurídica, adquirir não vão se comunicar para a Tarsila, pessoa física, né? E isso é muito importante, porque quando a gente abre um MEI ou quando a gente abre uma associação, a gente costuma ter muito medo de ficar nos cargos de gestão por ter receio de responder com o nosso patrimônio a uma eventual dívida contraída aí por essa associação, por essa empresa. Mas essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica, ela acontece exatamente para que os patrimônios não se comuniquem, tá? Para que esses patrimônios possam se comunicar, tem uma série de requisitos legais, uma burocracia enorme. A regra é que não se comunica. Então, se você tem um MEI, a sua dívida no MEI não se comunica com a sua dívida no CPF e vice-versa. Se você é do Conselho Fiscal
de uma associação de moradores, ou se você é presidente de uma associação de moradores, ou é diretor de uma associação de moradores, uma eventual dívida dessa associação também não se comunica com você, pessoa física, com o seu CPF, com a sua conta bancária individual. São patrimônios separados, são dívidas separadas e são procedimentos separados para cobrança de eventual dívida. Isso é muito importante que seja dito, tá? Bom, as pessoas físicas, elas nascem no hospital, né? Elas, via de regra, podem nascer em casa também, mas elas nascem do parto, né? Você tem lá a mãe que dá à luz a uma criança e no momento que aquela criança respira, ela vira uma pessoa física. Ela adquire o que a gente chama de personalidade jurídica. E ali ela ganha seu CPF, ela ganha sua identificação, enfim, tudo direitinho. E a pessoa jurídica, quando é que ela nasce, né? A pessoa jurídica, ela nasce a partir do registro no cartório ou na junta comercial. Aí vocês me perguntam, mas e o MEI? Eu abri meu MEI e eu não fui no cartório registrar. É verdade, porque o MEI ele tem um sistema próprio em que o registro ele se dá virtualmente no próprio site lá, gov.br, né? Quem tem MEI aqui sabe mais ou menos como é que faz. Você cadastra lá todas as suas informações, diz quais são as atividades que você vai realizar e a partir daí tem surgimento essa pessoa jurídica. Quando surge a pessoa jurídica, surge o CNPJ. Surge, então, esse Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que é o número, é o código que vai acompanhar essa pessoa durante toda a sua existência. Ok? Bom, e quais são os tipos de pessoa jurídica que existem? A gente já falou de dois aqui, né? A gente falou do MEI, que nem está aqui nesse slide, né? Que é um tipo de pessoa jurídica que existe. E a gente falou das associações, né? Falamos aqui, no caso das associações de moradores, mas existem muitos outros tipos de associações. Mas, para além dessas duas figuras, a gente pode ter ainda como pessoa jurídica as fundações, né? Então, vou dar um exemplo. A Fiocruz, que todo mundo conhece, né? A Fiocruz é uma fundação. Ela é uma pessoa jurídica lá específica. A Fiocruz não é um órgão do governo, como muita gente pensa, ela é uma fundação. Um outro exemplo de fundação que todo mundo conhece, mas muitas vezes não sabe muito bem o que é a UERJ. A UERJ, embora seja a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela é uma fundação. E essa diferença das nomenclaturas, associação, fundação, MEI, isso vai fazer sentido quando a gente pensar nas regras, né? Que essas pessoas jurídicas precisam seguir, tá? E a gente vai falar disso já já. Além da associação, do MEI, da fundação, a gente tem também a figura das cooperativas, né? Muitos grupos ligados à luta pelo direito à moradia começaram constituindo cooperativas, né? Que também são uma forma de pessoa jurídica com regras específicas, enfim, que a gente vai falar já já. E, por fim, o último tipo de pessoa jurídica que a gente tem na nossa legislação são as empresas. As empresas são o tipo que a gente mais vê por aí, né? Tem empresa de tudo, de todo quanto é tipo. O próprio MEI é um formato de empresa, embora seja o que a gente chama de empresa unipessoal. É uma empresa de uma pessoa só, né? Que no caso somos nós que prestamos serviços ou vendemos produtos. Bom, mas vamos falar rapidamente de todos esses tipos de pessoa jurídica para dar esse panorama geral, para depois a gente concentrar na figura da associação, que é o foco aqui da nossa oficina, é o foco dessa capacitação. Então, vamos começar por ela, para depois passar, então, para os outros tipos de pessoa jurídica que eu acabei aqui de apresentar para vocês. Bom, quais são as características básicas da associação? Em primeiro lugar, a associação ela surge da vontade de duas ou mais pessoas que têm um objetivo em comum, qualquer que seja ele. A associação ela é um tipo de pessoa jurídica muito aberta. Ela pode servir a quase todos os propósitos. O que ela precisa para ser formada são duas ou mais pessoas que tenham o mesmo objetivo e que queiram, então, se transformar numa pessoa jurídica, separar o seu patrimônio para exercer
qualquer tipo de atividade, tá? A finalidade da associação, ela precisa ser social, porque se a finalidade for obter lucro, você vai abrir uma empresa, você não vai abrir uma associação. A associação, ela tem essa veia social, né? Então, a associação, ela tem ali uma afinidade com temas como assistência social, educação, cultura, esporte, gestão territorial, enfim, temas que são de interesse de um número grande de pessoas e que não tem finalidade de lucro. E aí é importante dizer logo de cara que o fato da associação não ter finalidade de lucro não significa que ela não pode pagar pessoas, né? De fato, uma associação eventualmente precisa contratar pessoas, né? Precisa contratar um contador, precisa contratar alguém para fazer um serviço em algum território, precisa contratar professores para darem aula, enfim, contratar quem quer que seja. E essas pessoas precisam ser pagas, né? Obviamente. E esse pagamento pode acontecer sem problema nenhum. Só que na associação, todo o dinheiro que for arrecadado e que sobrar desses pagamentos precisa ser investido na sua finalidade. O que isso significa? Bom, se nós temos uma associação de moradores que tem por objetivo realizar a gestão de certo território, todo o dinheiro que entrar nessa associação e que sobrar do pagamento desses prestadores de serviço vai ter que ser investido em melhorias nesse território, tá? Então, não tem o que a gente chama de distribuição de lucros. O dinheiro que sobra não vai ser distribuído entre os associados. O dinheiro que sobra vai ter que ser investido na sua finalidade. Se a finalidade é educação, vai ter que ser investido em ações de educação. Se a finalidade é gestão territorial, vai ter que ser investido em melhorias territoriais. Se a finalidade é cultura, vai ter que ser investido em eventos culturais e assim por diante, ok? Bom, os membros de uma associação são chamados de associados, tá? Então, todo membro, todo mundo que compõe uma associação é um associado, ok? Bom, então, visto esse panorama geral da associação, que é a figura jurídica na qual a gente vai se aprofundar mais já já, vamos dar uma olhadinha no que é uma fundação, só para a gente ter ideia dessa questão, dessas outras pessoas jurídicas, desses outros formatos possíveis. A fundação, ela está diretamente relacionada com a ideia de patrimônio. Se na associação o foco principal são pessoas que se juntam para atingir um objetivo comum, na fundação a gente tem um patrimônio, então a gente tem um bem ou um conjunto de bens que são afetados a uma finalidade social específica. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. A UERJ. A UERJ é uma fundação. Ela tem todo aquele patrimônio, né? Os prédios todos, tem aquele campus do Maracanã, que todo mundo conhece, mas a UERJ tem outros prédios espalhados pela cidade, e todos esses imóveis, eles são obrigatoriamente utilizados para finalidade educacional. E é isso que caracteriza a UERJ como uma fundação. Então, repetindo, se a associação tem o foco nas pessoas, a fundação tem o foco no patrimônio, tem o foco nos bens que tem que necessariamente serem aplicados para uma finalidade social, tá? A pessoa jurídica, a fundação em si, ela vai ser responsável por administrar esse patrimônio de forma que ele cumpra a sua finalidade. Então, a UERJ, ela administra o seu patrimônio de modo que ele cumpra a sua finalidade educacional, né? A Fiocruz administra o seu patrimônio de modo que ele cumpra a sua função de pesquisa, ensino na área da saúde, e assim por diante, tá? É como se a pessoa jurídica fosse um guardião desse bem, desse patrimônio, garantindo ali que a coisa ande na linha, e que esses bens, de fato, cumpram a função que lhes foi dada lá no início, tá? A finalidade da fundação é super limitada. Se na associação
a gente pode falar de qualquer fim social que a gente consiga imaginar. Na fundação, essa finalidade ela é estrita. Só pode se tratar de atividades religiosas, culturais, educativas, ambientais, de assistência social e direitos humanos. Então, você tem que ter, de fato, uma finalidade ali muito voltada para o social, mas mais restrita do que a da associação que a gente acabou de falar. A fundação, assim como a associação, não tem fins lucrativos. O que isso significa? Todo o dinheiro que a fundação arrecadar, ela vai usar, para pagar os seus prestadores. Então, vocês lembrem da UERJ pagando seus professores, né? Quando ela termina de pagar todo mundo, o dinheiro que sobra tem que ser reinvestido em atividades educacionais. Ele não pode ser distribuído entre ali a diretoria, entre quem está coordenando essa fundação, ok? Bom, e as cooperativas? Que tipo de pessoas jurídicas são as cooperativas, né? O que é isso? As cooperativas são organizações coletivas de pessoas que se unem para realizar alguma atividade econômica. Percebam que a gente tem uma mudança aqui. Nas associações e nas fundações, a gente estava falando de atividades sociais, né? Sem fins lucrativos. Agora, aqui na cooperativa, a gente está falando de atividade econômica, que necessariamente tem fim lucrativo, né? Então, a cooperativa é um grupo de pessoas que se juntam para exercer alguma atividade econômica de proveito comum. A grande diferença entre a empresa, que a gente vai ver já já, e as cooperativas é que nas cooperativas a gente tem um grupo de pessoas que, de alguma maneira, fazem uma autogestão desse dinheiro que entra e da repartição desse dinheiro. Enquanto que nas empresas a gente tem todo o lucro indo para o seu dono, né? Ou para os seus acionistas, e o resto das pessoas vai ser simplesmente paga, são os assalariados, enfim, é a situação que a maioria de nós aqui vive, tá? Então, nas cooperativas, o objetivo principal não é exercer uma atividade social. O objetivo principal é prestar algum tipo de serviço. Todos os membros prestam algum tipo de serviço. Então, a gente tem a cooperativa das rendeiras, né? Ou seja, todas aquelas mulheres prestam seu serviço, né? Fazendo ali as rendas e vendendo e depois repartindo o fruto dessa venda. Nós temos cooperativas de médicos, né? A gente tem a Unimed, que é uma famosa cooperativa de médicos, em que um grupo de médicos se junta, eles vão prestar os seus serviços de consulta, de cirurgia, enfim, e vão ali somar o bolo que eles recebem e repartir entre eles. Então, a cooperativa tem esse espírito de uma repartição o mais igualitária possível entre os cooperados que exercem essa atividade econômica, tá? Os participantes da cooperativa, que se chamam cooperados, eles são donos do patrimônio da cooperativa, eles são donos em comum do patrimônio e vão todos eles se beneficiar dos ganhos que vierem da atividade. Então, aqui a gente tem finalidade de lucro e a gente distribui esse lucro da forma mais igualitária possível entre os cooperados, ok? Então, essa é a distinção entre a associação e a fundação, que são pessoas jurídicas sem fins lucrativos, então eles só podem pagar os seus prestadores de serviço e usar o dinheiro que sobra para exercer a sua atividade, e as cooperativas, as empresas que têm finalidade de lucro e distribuem esse lucro, as cooperativas entre todos os cooperados e as empresas entre ali quem tiver no estatuto social designado para receber, se vai ser um dono, se vai ser um conselho, se vão ser os diretores, enfim, aí cada uma decide como é que vai fazer essa divisão dos bens, tá? Nós focamos nossos estudos nessas três figuras da associação, fundação e cooperativa, porque são as figuras mais próximas do contexto das lutas sociais, do contexto dos territórios populares. As empresas, eu vim falando com vocês, né, alguns exemplos, algumas diferenciações,
Mas primeiro que todos nós temos experiência de como funcionam as empresas, né? E todos nós temos contato muito forte com essa pessoa jurídica. E é uma pessoa que está um pouco mais distante da nossa realidade enquanto ativistas, enquanto moradores, enquanto lideranças. Então, nós focamos um pouco mais nessas três figuras, tá? Então, quais são as principais diferenças entre essas três figuras de pessoa jurídica que nós vimos até agora? Primeiro, a associação. A associação pode ser criada para qualquer finalidade de cunho social, né? Como a gente já viu aqui. Desde que tenha cunho social, você pode ir lá fazer a sua associação. A fundação, por sua vez, ela só pode ser criada para algumas finalidades que estão lá previstas na lei. Então, a fundação ela é mais restrita, né? E, por sua vez, a cooperativa ela é criada para o exercício de uma atividade econômica. A cooperativa tem finalidade de lucro, a associação e a fundação não, ok? Associação, ela não depende de um patrimônio prévio, ela não precisa ter patrimônio para ser constituída. Ela pode vir a ganhar um patrimônio, ela pode vir a gerir um patrimônio, mas não necessariamente ela vai ter esse patrimônio. A fundação, ela tem que ter patrimônio, senão não pode ser constituída. Por que quando a gente está num território popular, por que quando a gente está numa favela, num loteamento clandestino, a gente cria uma associação de moradores e a gente não cria uma fundação de moradores? Porque a gente não tem patrimônio para dar para essa pessoa jurídica. A gente tem um objetivo comum, a gente tem pessoas ali que estão unidas, a gente não tem fim lucrativo, mas a gente não tem o patrimônio. Então, a gente não compõe uma fundação, a gente compõe uma associação. E na cooperativa, você precisa ter o que a gente chama de capital social, então você precisa ter um valor inicial investido, e esse valor é formado pela contribuição dos membros, tá? Outra diferenciação entre esses três tipos que nós estamos vendo. A associação, ela é uma figura em que todos os ganhos, como ela não tem fins lucrativos, todos os ganhos devem ser voltados para a manutenção da atividade. Então, foi aquilo que eu falei. Se você tem uma associação de gestão territorial, tudo que ganhar e não for para pagar prestadores de serviço, vai ter que ser destinado para melhorar o território. Se você tem uma associação educacional, tudo que ganhar depois de pagar os prestadores de serviço, vai ter que ser voltado para atividades educacionais. Assim como na fundação, é da mesma forma. As duas não têm fins lucrativos, o que significa que não pode ter distribuição de lucro. Tudo que receber tem que ser investido na atividade. O que é diferente na cooperativa? Na cooperativa, que é um exercício de atividade econômica e que tem finalidade de lucro, os ganhos, né? O lucro que você recebe, ele deve ser dividido entre os seus membros. Ele deve ser repassado entre seus membros. E na empresa, como é que funcionaria? Na empresa, todo o ganho é repassado para alguém ou algumas pessoas, não necessariamente para todos que compõem a empresa. Aí vai depender do arranjo social, ok? Opa. Bom, então, agora que a gente viu esse panorama geral das pessoas jurídicas, dos tipos, como é que elas são, enfim, vamos focar na associação, que é o coração aqui do nosso curso, é o coração da nossa oficina. A associação, como a gente já viu, é uma união de pessoas, duas ou mais, você precisa de pelo menos duas pessoas para criar uma associação. Essas pessoas vão se organizar para alcançar um objetivo comum com fins não econômicos, tá? Então, um objetivo comum social. A gestão de um território, a melhoria educacional em algum lugar, o exercício de atividades culturais, enfim, uma finalidade social sem fins lucrativos. Todo o dinheiro que entra numa associação precisa ou pagar prestadores de serviço ou ser reaplicado na sua atividade fim, ser reaplicado na sua finalidade. Isso é muito importante que seja dito, tá? Embora não possa ter fins lucrativos, uma associação pode exercer atividade econômica. Então como é que é isso? Se
não era para ter atividade econômica, é para ter. O foco não é a atividade econômica, o foco é qual é o destino do lucro, tá? Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma associação de moradores que decide montar um restaurantezinho, né, num imóvel comum da comunidade, para alguns moradores, né, e ter uma produção de renda interna dentro da comunidade. Isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Essa associação vai estar exercendo atividade econômica, ela vai emitir nota fiscal, né? Vai fazer seu faturamento e tal. E qual é a diferença, então, para ser uma empresa? A diferença é que a associação, com todo o dinheiro que entrar do restaurante, ela só vai poder pagar os funcionários do restaurante e usar o resto do dinheiro para as suas atividades, né, para a sua finalidade. Ela não vai poder distribuir lucro, né? Essa é a grande diferença do que se fosse uma empresa, tá? Como eu já disse aqui 300 vezes, porque isso é muito importante, a associação pode ter funcionários, pode ter prestadores de serviços, e essas pessoas vão ser pagas normalmente, não tem problema nenhum em contratar um MEI, contratar via CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho, assinar carteira, não tem problema nenhum, essas pessoas podem receber e tá tudo certo, tá? E como eu disse, né, aqui só complementando no slide, todos os recursos arrecadados precisam ser reinvestidos na atividade principal. Bom, a obrigação principal de uma associação é viabilizar o cumprimento da sua finalidade social. Então, vamos lá. Se a gente tem uma associação cultural, o principal objetivo dessa associação é viabilizar a realização de atividades culturais, certo? Viabilizar a realização dessas atividades culturais, ela vai ter que arrecadar dinheiro, provavelmente. E existem muitas formas que ela pode fazer isso. Ela pode receber doações, ela pode concorrer a editais, ela pode fazer rifa, fazer almoço, enfim, fazer o que tiver que ser feito ali e não tem problema nenhum, desde que todo o dinheiro que ela receber ou pague funcionários e prestadores de serviço ou vá para o exercício dessa atividade a qual ela se propôs. Então, isso é muito importante. A associação, o fato dela ser sem fins lucrativos, não significa que ela não pode fazer nada para arrecadar dinheiro. Então agora eu só vou ter que esperar uma doação porque eu não posso fazer nada para arrecadar dinheiro porque eu sou sem fins lucrativos. Não, está errado. Você pode fazer tudo, inclusive exercer atividades econômicas. O que você não pode é pegar o dinheiro que vai entrar dessa atividade e distribuir entre os associados e falar, olha, sobrou um dinheiro aqui, uma caixinha, vamos distribuir aqui entre todo mundo. Isso não pode. O dinheiro só pode ser investido para as atividades finalitárias, né? Para os fins ali da associação. Bom, a princípio, os associados, os membros dessa associação devem ter direitos iguais, né? Mas o estatuto social, que é a certidão de nascimento das associações, ele pode trazer algumas diferenciações, né? Então, se é um membro fundador que está desde o início, se é um membro que entra depois, no caso de uma associação de moradores, se é um proprietário ou se é um locatário, várias possibilidades de distinção podem ser feitas, tá? Nesse estatuto social, que a gente vai falar mais dele já já, que é a certidão de nascimento da associação. Bom, a associação não precisa de recursos para ser constituída, diferentemente da fundação, que precisa de bens, e da cooperativa, que precisa de um capital social, então precisa de um dinheiro inicial. A associação não precisa, basta que duas ou mais pessoas com o mesmo objetivo comum se juntem, né, e decidam criar essa pessoa jurídica. Para instituir uma associação, os principais custos são as taxas de registro no cartório, a criação do CNPJ e a abertura de conta corrente. A abertura de conta corrente, agora a gente tem várias opções gratuitas no mercado, contas pessoa jurídica, né? Vários bancos aí digitais que fazem isso. Então, os custos principais ficam as taxas de registro no cartório e a criação do CNPJ, tá bom? E, como eu falei, para se manter, uma associação pode receber doação, pode exercer atividade econômica, pode participar de editais, enfim,
pode fazer quase que qualquer atividade para arrecadar dinheiro que permita que ela cumpra sua finalidade social. Bom, nas associações, o principal órgão de tomada de decisão deve ser a Assembleia Geral, tá? E o que é a Assembleia Geral? A Assembleia Geral é uma reunião de todos os associados, que deve ser convocada com antecedência, dando ciência a todos os associados da data da sua realização. E essa Assembleia Geral, ela tem ali a função de decidir sobre assuntos mais sérios, sobre assuntos mais importantes dentro ali do desenrolar das atividades da associação. Então, pela lei, sempre a Assembleia Geral que vai decidir pela destituição dos administradores, então a destituição do presidente da associação, do diretor, do conselheiro, vai ser sempre decidida em Assembleia Geral, e a alteração do estatuto. Eu falei para vocês que o estatuto social é a certidão de nascimento da associação. E ao contrário da nossa certidão de pessoa física, que só diz ali o nome do pai, o nome da mãe, o local e a hora do nascimento, e basicamente isso, a certidão de nascimento da associação, a certidão de nascimento das pessoas jurídicas, ela tem que ter muito mais informação. Se a nossa certidão de nascimento pessoa física, ela tem uma página, né? Ali uma folhinha à frente do cartório, a certidão de nascimento de uma associação tem, no mínimo, umas 10, 15 páginas. Ela tem que falar quem são os associados, ela tem que falar sobre a Assembleia Geral, quais são os temas que a Assembleia Geral vai tratar. Esses aqui são os mínimos, isso aqui ela tem que tratar obrigatoriamente. Mas ela pode tratar também de outros temas, né? Que aquelas pessoas achem que é necessário. Ela precisa falar sobre a destituição, ela tem que falar sobre eleição. Então, o Estatuto Social, e a gente vai enviar nessa apostila, esse material escrito que eu já comentei com vocês no início aqui dessa nossa conversa, vai ter ali um modelo de Estatuto Social, vai ter um modelo, vários modelos, né, para ajudar a guiar vocês aí nessa questão da gestão. Ela precisa ter todas essas informações, tá bom? Inclusive o quórum para as decisões dessa Assembleia Geral. O que significa quórum? Quórum é a quantidade mínima de votos que você precisa ter para aprovar alguma coisa numa reunião. Isso a gente dá o nome de quórum, tá? Então, normalmente, a gente diz que o quórum ele é de maioria simples. O que isso significa? Metade das pessoas presentes mais um, né? Se for metade, metade, a gente tem um empate. Se aqui tem metade mais um, isso aqui ganhou, virou maioria, né? Mas existem outros tipos de quórum. Você pode ter um quórum de 2/3 dos presentes, você pode ter um quórum de 2/3 dos associados, incluindo os que não estão presentes. Tem um monte de possibilidades que aí se vai montando conforme a necessidade de cada associação, tá? E outra coisa importante para falar sobre a Assembleia Geral, que é esse principal lugar de tomada de decisão na associação, é que ela não só vai ser necessária para tomar as decisões que tiverem lá descritas no Estatuto Social, mas ela também pode ser convocada. Sempre que 1/5 dos associados quiserem levar algum tema para conhecimento geral para a Assembleia, eles podem fazer a convocação e a Assembleia vai ter que acontecer. Então, sempre que 1/5 dos moradores, no caso de uma associação de moradores, ou, enfim, de outras pessoas, no caso de outros tipos de associação, mas 1/5 dos associados achar que tem um assunto que precisa ser tratado na coletividade, essas pessoas vão convocar uma assembleia e ela vai ter que acontecer, ok? Bom, então vamos falar do Estatuto Social, que eu acabei já falando um pouquinho, né? O Estatuto Social, ele é a certidão de nascimento da associação. Então, como eu falei para vocês, ele é uma certidão de nascimento mais completa, muito mais completa do que a nossa como pessoas físicas, né? Então, o Estatuto Social deve dizer quais são os objetivos da associação, como é que essa associação vai conseguir dinheiro,
quais são os órgãos, né? Vai ter diretoria, vai ter conselho, né? Vai ter conselho fiscal, como é que vai funcionar isso tudo? Isso tudo vai estar resolvido no estatuto, né? Como eu disse para vocês, vocês vão receber um modelo de estatuto social e aqui na parte direita da tela vocês têm aqui um exemplo de mais ou menos como é que é o texto, né? Inicial de um estatuto, só para vocês irem se ambientando, tá? O estatuto social, ou seja, essa certidão de nascimento da associação, ela precisa ser registrada num cartório específico, que é o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ, tá? Tem um custo para esse registro do estatuto social, que é o principal custo do estabelecimento de uma associação, como a gente falou anteriormente, né? Então, esse custo precisa ser pensado toda vez que a gente pensar em abrir uma associação. O estatuto social também precisa trazer o nome da associação, né? Só que esse nome, ele não pode ser igual. A gente, pessoa física, a gente tem o que a gente chama de homônimo, né? O que significa isso? Eu me chamo Tarsila Fidalgo e pode existir uma outra pessoa chamada Tarsila Fidalgo. E ela vai ser registrada assim, sem nenhum problema, né? Tá tudo certo. No máximo, a gente vai se cruzar aí pela vida e vai falar, poxa, que coincidência, a gente tem o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Mas com as pessoas jurídicas, isso não é possível. Isso não pode acontecer. Você não pode ter duas pessoas jurídicas com o mesmo nome. Então, o que isso significa? Quando a gente vai registrar uma associação, a gente precisa indicar 3 nomes. Aí eles vão lá no registro, né, civil de pessoas jurídicas, eles vão tentar o primeiro. Se já tiver alguém com esse nome, alguma pessoa jurídica com esse nome, eles vão tentar o segundo. E se já tiver alguma pessoa jurídica com esse nome, eles vão tentar o terceiro. Se tiver pessoas jurídicas com os 3 nomes, eles vão chamar de novo quem apresentou, né, o Estatuto Social para falar, olha, a gente precisa de um 4º nome. Mas normalmente os 3 resolvem, tá? Isso porque não pode ter 2 pessoas jurídicas com o mesmo nome, ok? É bem importante que vocês saibam disso. Bom, e qual é o conteúdo mínimo dessa certidão de nascimento ampliada que a gente tem para a pessoa jurídica? O conteúdo mínimo do Estatuto Social ele está previsto em lei, tá? Então, isso aqui é obrigatório. Se não tiver todos esses itens aqui, essa pessoa jurídica não é registrada, essa associação não vai ser registrada. Então, quais são esses requisitos? Qual é esse conteúdo mínimo? Precisa ter o nome, a finalidade da associação e a sede, tem que indicar o endereço para ser a sede. Precisa ter os requisitos para admissão e exclusão de associados. Então, o que alguém precisa ter para virar associado e o que alguém precisa fazer para ser expulso da associação. Isso tem que estar lá no estatuto. Precisa dizer quais são os direitos e quais são os deveres dos associados. Precisa dizer quais vão ser as fontes de recurso para a manutenção dessa associação. Então, se vai exercer atividade econômica, se vai fazer, vai alugar espaço, se vai ter doação, se vai participar de edital, tem que estar previsto ali. Precisa dizer como é que vai ser o funcionamento dos órgãos de decisão. Tem a Assembleia Geral, que é um órgão de decisão obrigatório, mas podem ter outros, né? Você pode ter a diretoria, que decide algumas coisas, você pode ter um conselho gestor mais amplo, que decide outras coisas. Então, toda essa estrutura de gestão precisa estar descrita no Estatuto Social. Precisa dizer quais são as condições para alteração dessa certidão de nascimento. Olha que interessante. Essa certidão de nascimento, ao contrário da nossa, que não pode ser alterada, a não ser em casos muito excepcionais, a certidão de nascimento da pessoa jurídica pode ser alterada, mas a gente precisa prever nela mesmo quais são as condições para que ela seja alterada, né? Quais são as condições para essa alteração, tá? Precisa prever como é que vai ser a gestão administrativa, como é que vai ser a gestão financeira, como é que vai se dar a aprovação das contas. Então, quem é que vai fiscalizar que o dinheiro da associação está realmente indo para cumprir a sua finalidade? E também precisa prever se a associação vier a ter um patrimônio, qual vai ser o seu destino se essa associação acabar. Vamos imaginar
que a gente tem uma associação de moradores, né? Vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo mais fácil. E essa associação de moradores adquire um prédio para ser a sua sede, adquire uma casa, né? Um imóvel. Se essa associação de moradores se extinguir, o que vai acontecer com essa casa? Isso tem que ser pensado e tem que estar lá no Estatuto Social, tá bom? Bom, e como é que se dá o registro dessa associação? Eu já falei para vocês que o Estatuto Social precisa ser registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, né? A siglazinha é o RCPJ. Mas como é que funciona esse procedimento de registro? Como é que eu faço para colocar uma associação de fato em funcionamento? Bom, primeiro você faz o estatuto, elabora, né? Todo mundo de acordo com as cláusulas e tal, você cria essa certidão de nascimento. Depois, essa certidão de nascimento, esse estatuto social, ele precisa ser formalizado, ele precisa ser aprovado por uma Assembleia Geral. Então, você precisa juntar todo mundo que vai ser associado, né? Todo mundo que tem interesse em ser associado, e essas pessoas juntas precisam aprovar essa certidão de nascimento, aprovar esse estatuto. E aí a gente vai ter o registro lá no RCPJ, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, de 2 documentos. Do Estatuto Social em si, essa certidão de nascimento ampliada, que eu estou falando com vocês, e da ata, né, do documento que narra esse encontro dos associados que votaram pela aprovação desse estatuto. Então, são 2 documentos que vão ser registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? Essa ata que precisa ser registrada, né, que a gente também vai mandar um modelo para vocês, essa ata ela tem que ter a lista de todos os associados fundadores. Então, de todo mundo que quis se associar ali naquele primeiro momento, junto com a documentação completa dessas pessoas. Então, tem que ter RG, CPF, comprovante de residência, de todo mundo que quiser se associar. Ah, mas e se quiserem entrar depois nessa associação? Né? Teve um pessoal que quis entrar ali de cara, mas depois teve mais gente interessada. Não tem problema. Se faz uma ata, né, colocando essas pessoas e você vai registrar, né, junto com esse processinho que fica aberto, né, junto com essa matrícula, digamos assim, que fica aberta no nome da associação, tá? Então, podem entrar associados depois, mas precisa ter um documento, uma ata, uma aprovação da Assembleia Geral e ser registrado aí nesse registro civil de pessoa jurídica, tá? Nesse mesmo momento de aprovação do Estatuto Social, de aprovação dessa certidão de nascimento ampliada, também precisa acontecer a eleição dos membros da diretoria ou dos outros órgãos administrativos. Então, numa tacada só, você vota aprovando o estatuto, você faz a listagem de todos os associados e você elege quem vão ser os diretores, quem vão estar nos órgãos de gestão. E aí você leva tudo isso para o registro dentro desses 2 documentos. O Estatuto Social e a ata dessa Assembleia Geral que vai aprovar o estatuto, vai nomear os associados e vai dizer quem foi eleito para os cargos de gestão. Bom, como eu falei aqui, o que são essas atas, né, das Assembleias Gerais? As atas são documentos básicos que resumem, que descrevem o que foi discutido nesse encontro, o que foi discutido nessa Assembleia Geral e diz o que foi decidido, né? Então, a ata, só para vocês terem uma ideia, diz mais ou menos assim: no dia tal do mês tal do ano tal, se reuniram no lugar tal, fulano, 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 ou então os associados da associação tal, e discutindo sobre o assunto tal, decidiram tal e tal e tal coisa, né? É basicamente isso, uma descrição do que foi discutido, do que foi decidido, e aí o que foi decidido vai ser levado para registro em cartório para que ganhe efeito, tá? Normalmente, a gente tem uma pessoa que é eleita com a finalidade de produzir esses documentos, que são os famosos secretários, né? Tem a associação que tem primeiro secretário, segundo secretário, outras só tem um secretário, mas essa, normalmente, é a pessoa que vai ficar responsável
por fazer essa ata, por documentar o que está sendo discutido e o que está sendo decidido nessa Assembleia Geral. Como eu falei, a ata ela precisa ter alguns elementos, né? E esses elementos são a data, o horário e o local, a lista dos associados presentes, né? Então tem que descrever quem está presente, o nome do presidente da sessão e do secretário que está ali fazendo a anotação, para a gente saber para quem a gente pode correr atrás se tiver algum erro, a pauta da reunião. Então, toda vez que convoca uma reunião, tem uma pauta. A pauta é eleger alguém, a pauta é destituir alguém, a pauta é discutir algum assunto, então tem que descrever a pauta. Descrever a deliberação dos pontos de pauta, então descrever o que foi decidido nesse encontro, nessa assembleia, e ter a assinatura do presidente e do secretário. Então, esse é o conteúdo mínimo de uma ata de Assembleia Geral, e repito, vocês vão receber um modelo desse documento junto com o resto do material escrito aqui do nosso curso, tá bom? Uma coisa importante é que essa ata, ela sempre precisa ser lida e aprovada no final das Assembleias Gerais. Então, não é um documento que o secretário vai levar para fazer em casa e aí ele vai lá registrar e ninguém vai saber o que está escrito ali. Ela precisa ser lida para que todo mundo possa se manifestar. Não, olha, eu acho que você devia escrever outra coisa aí. Olha, isso não foi bem assim o que eu disse, não foi bem assim que foi votado. Então, para ter esse processo transparente do que está na ata, ela precisa ser lida e aprovada no final dessa Assembleia Geral. Aqui, só para vocês terem uma ideia, uma imagem de uma ata que mostra mais ou menos como é que funciona esse documento, né? Então, aqui a data, o local, as pessoas presentes, né? Aí diz qual é a pauta do encontro, depois as deliberações, enfim, e no final as assinaturas. Mas vocês vão ter isso em mãos nesse documento que a gente vai disponibilizar. Bom, com isso, a gente falou aí do núcleo central da estrutura jurídica de uma associação. Nos nossos próximos encontros, a gente vai falar um pouquinho da dimensão da gestão da associação e a gente vai falar também da dimensão da contabilidade, que é super importante, saber quais são os impostos, como é que se declara, como é que se faz o livro caixa, como é que se controla a contabilidade de uma associação. Isso tudo vai ser visto nos nossos próximos encontros. Mas para trazer aí uma última tipologia, um último tipo de associação para falar com vocês, a gente quis destacar alguns aspectos específicos das associações de moradores, né? As associações de moradores, elas têm algumas peculiaridades em relação às associações em geral. Essas peculiaridades normalmente não estão descritas em lei, elas são frutos de decisões judiciais, né? Então, os casos chegam lá no judiciário, chegam lá no Tribunal de Justiça, e os juízes vão decidindo e vão criando entendimentos, que são entendimentos jurídicos sobre o tema específico das associações de moradores. E a gente achou que era muito importante trazer essas informações para vocês, já que muitos de vocês lidam com essa temática da associação de moradores. Primeiro ponto: a associação de moradores não pode exigir o pagamento de mensalidade. Esse é o ponto, enfim, é o ponto mais polêmico em relação à associação de moradores, porque como normalmente são associações que fazem gestão territorial, a gente tende a imaginar, né, que seja possível que elas cobrem algum tipo de taxa, ainda que baixa, dos moradores para arrecadar dinheiro e poder cumprir as suas funções. Mas isso não pode. Isso é vedado pelo judiciário, pelos tribunais de justiça, né? Não é pela lei, mas é pelos tribunais. Uma outra especificidade das associações de moradores é que elas podem representar a totalidade do grupo, a totalidade da comunidade, mesmo que nem todos os moradores sejam associados. Então, ainda que tenha ali um grupinho de moradores que não queira se associar, que não queira fazer parte, a associação pode, por exemplo, ingressar no judiciário pedindo alguma coisa em nome da comunidade, em nome do grupo, em nome do condomínio, enfim, em nome de todo mundo, tá? Um outro ponto interessante
é que é muito importante que a gente garanta nas associações de moradores mecanismos de participação direta dos moradores. O que isso significa? Que a gente tente, o máximo possível, evitar que as decisões sejam tomadas pela diretoria, que as decisões sejam tomadas por um pequeno grupo ali de gestores, né? Que a gente tente ao máximo que as decisões, que todos os moradores sejam chamados a tomar as decisões, né? Então, que haja votação, que convoque a assembleia, porque isso aumenta a legitimidade das decisões. A gente vê um movimento muito grande de deslegitimação das associações de moradores, né? Então, muitas vezes o morador fala: essa associação não me representa, essas pessoas não me representam, eu não quero saber. Então, chamar todo mundo para participar dos processos de tomada de decisão é um mecanismo importante de garantir a legitimidade dessas associações, né? E, por fim, é muito importante também, quando se cria uma associação de moradores, pensar em mecanismos que evitem o que a gente chama de cooptação, né? Que é basicamente a tomada dessas associações, seja pelo Estado, seja por grupos armados, de modo que, de fato, ela não possa representar os interesses dos moradores. Então, você tem uma série de possibilidades aqui, por exemplo, trazer pessoas de fora, apoiadores do grupo, apoiadores da comunidade, para fazerem parte de um conselho ou de uma diretoria, né? Garantir esses mecanismos de participação direta, tem uma série de coisas que podem ser feitas para evitar essas cooptações, para garantir, então, que a associação de moradores tenha como objetivo, de fato, sempre a luta pelos direitos dos moradores, pela garantia dos direitos dos moradores. Bom, gente, de apresentação, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu sei que é muita informação, que é muito termo técnico. A gente tenta, é claro, tornar isso o mais razoável possível. E agora a gente vai abrir para algumas perguntas, enfim, eu vou responder algumas. Lembrando que certamente não vamos ter tempo de ter todas as perguntas respondidas agora, mas todas serão respondidas posteriormente, se não nos próximos encontros, serão respondidas num documento que depois vai ser enviado por vocês. Eu também quero lembrar que todas essas informações que eu passei para vocês hoje vão estar nessa apostila, nesse material, que vocês vão ter acesso, vão poder consultar a hora que desejarem, tá bom? E eu fico à disposição aqui de vocês. Já vou dar uma olhadinha aqui como é que estão as perguntas para a gente entrar nessa etapa. Vamos lá. Bom, primeiro nós temos aqui a pergunta da Genilza, que pergunta: toda ata nós temos que ler para todos os presentes? Sim, Genilza, a gente precisa sim ler para todos os presentes, tá? Exatamente para garantir que a ata reflita, né, de fato, o que todo mundo falou. Às vezes acontece de alguém fazer um comentário, é colocado na ata, a pessoa escreve do jeito que ela entendeu, e aí, na hora de ler, essa pessoa que fez o comentário fala: não, não foi bem isso que eu disse, né? Muda isso, então por isso que é importante que seja lida para todos os presentes. Bom, depois a Marilene pode postar essas jurisprudências sobre cobrança de mensalidades. Marilene, a gente pode enviar isso posteriormente para você, tá bom? Mas isso é jurisprudência pacificada, inclusive nos tribunais superiores, tá? Não é nem só aqui no nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, isso já está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, mas eu posso sim enviar isso para vocês. Depois o Levi pergunta: pode haver mais de uma associação de moradores para uma mesma localidade? Sim, Levi, pode. Não é recomendado, né? Porque quando você tem mais de uma associação de moradores para uma mesma localidade, é porque possivelmente há um conflito, há uma falta de legitimidade de uma dessas associações que tenta ser suprida pela criação de uma outra pessoa jurídica. Só que criar uma pessoa jurídica tem uma série de burocracias, e vocês vão ver nos nossos próximos encontros que tem uma série de questões de pagamento de imposto, de contabilidade. Então, o ideal é que se busque melhorar a legitimidade dessa pessoa jurídica que já foi instituída do que criar uma outra pela situação de algum conflito.
A Lívia pergunta, tem alguma diferença entre OS e OSC? Sim, Lívia, existe uma diferença. OS é organização social, e a OSC é organização social civil, se mal me engano. Existe uma diferença, que é uma diferença de certificação. A OSC, ela tem uma certificação, ela tem requisitos a mais do que uma OS. Mas essas duas são exemplos de associações, né? A OS é sempre uma associação, a OSC também é sempre uma associação, mas para ser OSC tem requisitos a mais em relação a uma OS. Depois a pergunta do Irismar. Quantos associados devem ter uma associação de moradores? Membros que não pagam mensalidade têm direito à voz? Irismar, uma associação pode ter qualquer número de associados, desde que sejam 2 ou mais, tá? Então, podem ter 2 pessoas, ou podem ter 200, ou podem ter 2.000. Não tem essa limitação máxima. A limitação mínima são 2 pessoas. Associações de moradores não podem cobrar mensalidade, como eu falei, né? Então, como elas não podem cobrar mensalidade, elas não podem também restringir nenhum direito do morador que não pagar essa mensalidade, tá bom? Bom, depois a Kátia Verônica pergunta: um morador da comunidade que não paga associação é considerado associado? Gente, aqui novamente a gente precisa esclarecer: associações de moradores não podem cobrar mensalidade e nem podem impor qualquer penalidade para quem não paga essas mensalidades. Então, sim, ele pode ser considerado associado desde que ele esteja presente ali no Estatuto Social, na ata, né? De início ou depois tenha sido incorporado nessa condição, tá bom? Depois a Elisângela. Posso montar uma creche ou escolinha infantil e pedir uma contribuição mensal dos responsáveis, sendo associação? Sim, Elisângela, porque nesse caso você tem a associação exercendo uma atividade, né? Essa escolinha, essa creche, ela vai ter funcionários para pagar, né? Então, ela pode sim receber essa contribuição mensal. O que não pode é a associação de moradores cobrar uma mensalidade, né? uma taxa mensal para funcionar. Eu estou pagando para a associação. Isso não pode. Mas caso tenha o exercício de uma atividade econômica, pode sim, não tem problema nenhum, tá? Próxima pergunta da Laís. Qual o prazo razoável para se ter uma eleição? Já vi de 2 em 2 anos, de 4 em 4. Laís, esse prazo é variável mesmo. As associações podem decidir, de acordo com a sua dinâmica, qual é o melhor prazo, né? A gente costuma dizer que 2 anos é pouco, né? Se você considerar tudo que uma nova diretoria precisa fazer, dependendo também da complexidade da associação. Então, normalmente, o período de 4 anos costuma ser mais utilizado. Mas podem ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, cada associação pode decidir, tá? Depois o Levi. Existe uma periodicidade mínima para assembleias gerais acontecerem ou pode uma associação ficar 5 ou 10 anos sem fazer uma assembleia geral sequer? Levi, não pode, porque a assembleia geral ela precisa aprovar as contas, né, da associação. E a aprovação de contas tem que ser todo ano. Então, pelo menos uma vez por ano, precisa ter uma assembleia geral, tá bom? Depois o Getúlio. Em relação à ata, ela precisa ser elaborada e lida ao final da reunião ou pode ser apresentada e lida na próxima reunião para aprovação ou não? Getúlio, o ideal é que ela seja elaborada e lida ao final da reunião, para garantir que o registro também possa acontecer no prazo mais adequado. Mas, em muitos casos, a gente tem associações que fazem reunião com anotação em papel e que depois o secretário vai digitar, enfim. Então, acontece de ter uma leitura numa próxima reunião. Mas aí você precisa garantir que essas reuniões, que essas assembleias vão acontecer em datas próximas, para garantir que o registro seja feito no prazo mais adequado, tá? Então, a grande questão aí está relacionada ao registro. Bom, depois a gente tem aqui alguém que está identificado como 55119, e eu queria, inclusive, saber quem é.
tá? E pedir também para que todo mundo que o nome não está claro, que está pelo celular, enfim, para se apresentar pelo chat. É muito importante para a gente conhecer vocês também, então, por favor, fazem isso. Mas essa pessoa pergunta se apenas presidente e secretário assinam a ata ou os presentes podem assinar também. Os presentes podem assinar, mas é dispensável, tá? O requisito legal é que o presidente e o secretário façam a assinatura da ata, ok? Bom, depois a Isabel pergunta: uma associação com CNPJ para atividades sociais, culturais e esportivas pode incluir atividade educacional? Precisa mexer só no estatuto ou precisa mudar o CNPJ? Isabel, precisa mexer no estatuto, acrescentando essa finalidade, não precisa mexer no CNPJ, mas eventualmente precisa mexer no alvará de funcionamento, tá? Isso vai ser tema dos nossos próximos encontros, como é que funciona toda essa dinâmica. Eventualmente você vai ter que mexer no alvará, mas no CNPJ não, tá bom? É só mexer no estatuto social. Depois o Mauro Pereira nos pergunta: uma ONG pode vender algo para complementar seus recursos financeiros? Mauro, sem dúvidas. Como eu falei aqui, uma ONG, uma associação, né, que é o nome, né, das ONGs, o nome jurídico das ONGs, ela pode vender produtos, sim. A grande questão é: todo o dinheiro que entra tem que servir, para pagar prestadores de serviço ou fornecedores. 2, para exercer a sua atividade fim, tá? Desde que cumpra esses 2 requisitos, pode exercer atividade econômica, pode vender produto, pode fazer almoço, pode abrir uma escolinha ou uma creche, como foi falado acima, enfim, como for possível, tá? Getúlio, novamente, né? Pelo que entendi, a cobrança de mensalidade não é obrigatória. Getúlio, associações em geral podem ou não cobrar mensalidades, associações de moradores não podem, de jeito nenhum, tá? Esse é o entendimento dos nossos tribunais, ok? Então, só para esclarecer isso, ela é facultativa para as associações em geral, para as associações de moradores ela é proibida, ok? Bom, depois Camila nos pergunta: ao criar uma associação com apenas 2 membros, esses membros podem acumular cargos na administração? Camila, na verdade, você cria uma estrutura administrativa que seja ali possível de ser feita só pelos 2 membros, né? Então, ele não acumula cargos porque você não precisa ter muitos cargos, né? Você cria uma estrutura administrativa enxuta para que eles possam enfim, exercer todas as funções da associação. Depois o Newton pergunta: atualmente, qual o custo máximo para se criar uma associação no Rio de Janeiro? Newton, atualmente esse custo gira em torno de 600 a 800 reais, tá? Esses são os custos do cartório para você abrir uma associação, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro, né, recentemente gira em torno disso. Depois, Márcia Daniel pergunta: para mudar a diretoria, é necessário uma assembleia e mudar toda a ata? Para mudar uma diretoria, é necessário uma eleição. Essa eleição deve ser feita e referendada, né, e aprovada por uma Assembleia Geral e vai estar descrita em ata, tá bom? Então, esse é o elemento que você precisa, de uma Assembleia Geral e de uma ata que vai descrever e aprovar o resultado de uma eleição que muda a diretoria. Só para a gente não continuar aqui nessa dinâmica de lei e tal, o Ailton, que é de uma das nossas comunidades piloto, do Trapicheiros, né, do projeto TTC, levantou a mão. Ailton, você quer compartilhar com a gente sua pergunta? Daqui a pouco eu continuo respondendo aqui. Boa noite a todos. Tarsila, é só referente a essa questão que o rapaz perguntou da questão de valores para a associação de moradores. Eu até postei aí no chat o link do NUDED, né, que é o Núcleo de Defesa de pessoas que têm alguma necessidade e não têm condições de pagar. Através desse órgão que é da Defensoria Pública, o que ele faz? Foi assim que nós conseguimos a nossa gratuidade para poder dar entrada no cartório. Então, você faz a eleição, prepara a ata,
leva lá nessa defensoria com a cópia da documentação dos membros, né, o presidente, vice, e assim, os cargos que tiverem, a cópia da identidade, CPF, comprovação de residência e de renda. Quem não trabalha não vai ter renda. E vai para a defensoria. Lá é o defensor, ele analisa e libera aquela gratuidade. Em seguida, com essa gratuidade, você vai ao cartório, que acho que é na Rua México, se eu não me engano ainda, e lá eles dão entrada e a pessoa não precisa, a associação, no caso que está começando, talvez não tendo condições financeiras, consegue abrir e registrar esse CNPJ lá. Foi assim que a gente conseguiu o nosso, através da Defensoria Pública, com a gratuidade. Eu até postei aí o link, fica na Rio Branco 147. Só como forma de informação a galera também aí. De repente as pessoas não sabem dessa informação da gratuidade. Obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, Ailton. Gente, então fica aí essa informação para todo mundo, né? Que a Defensoria Pública tem uma atuação nesse sentido de conseguir a gratuidade das taxas de cartório, né? Referentes aí à abertura da associação, tá bom? Continuando aqui nas perguntas que chegaram pelo chat para a gente. Associações de moradores têm um dever de transparência ativa para com os moradores que representam? Levi pergunta para a gente. Levi, sem dúvida. Na verdade, quando a gente diz que as contas precisam ser aprovadas em Assembleia Geral, pelo menos anualmente, é exatamente para preservar esse dever de transparência. No final do exercício fiscal, é muito importante que se preste contas, né, que a diretoria preste contas da utilização dos recursos e que essa prestação de contas seja aprovada em assembleia, né, com a participação de todos os moradores. Então, sem dúvida, tem esse dever de transparência, sim, tá? Depois a pergunta da Vanusa. As associações podem participar de editais de órgãos públicos? Isso tem que estar previsto no Estatuto Social? Vanusa, sim, podem participar. Muitos editais de órgãos públicos têm requisitos adicionais. Então, você precisa ser associação há um determinado tempo, você precisa comprovar experiência com determinada área ali do edital, você precisa muitas vezes ser uma OSC ou ser uma OCIP, ou seja, ter certificações específicas, mas a priori você pode sim participar de editais de órgãos públicos. Para isso, é muito importante que a associação esteja regular, ou seja, esteja com a eleição realizada, com as suas atas registradas, com a contabilidade feita e com os impostos pagos, tá? Desculpa, gente, a gente vai ver esses pontos nos nossos próximos encontros também, mas a priori pode sim. Tem que estar previsto no Estatuto Social? É importante que esteja. No capítulo das formas de custeio, que eu listei lá, entre um dos capítulos obrigatórios do Estatuto Social, é importante que esteja lá prevista a possibilidade de participação em editais públicos, ok? Depois o Bruno. Algumas atividades culturais que as associações fazem em parceria com a prefeitura, os recursos, se sobrar, é da associação ou tem que devolver? Depende do acordo feito com a prefeitura, depende do edital, depende de como se der essa transferência, tá? Então, não tem uma resposta para dar, depende de como for esse convênio aí com a prefeitura. Depois, mais uma pergunta. Com a Lei 13.019 de 2014, o que deve ser incluído nos estatutos sociais, né? Pergunta do Valdivino. Valdivino, essa é uma pergunta que precisa ser analisada caso a caso, tá? Na verdade, a Lei 13.019 ela fala exatamente dessa questão das OSCs e das OCIPs, né? São essas certificações que as empresas têm para fazer contratações diretamente com o poder público. Então, por exemplo, as OS, hoje em dia, fazem gestão hospitalar, gestão de hospitais públicos. Essas OS são associações com uma série de requisitos específicos para poderem contratar com o poder público e receberem esses recursos. Então, o que deve ser incluído nos estatutos sociais depende da finalidade, depende de como se der, de qual é o objetivo da associação, o que a associação quer com o poder público, então isso precisa ser analisado caso a caso, tá bom? Depois, de novo, Valdivino. É possível constituir uma associação composta por outras pessoas jurídicas, outras associações? Não, Valdivino, isso não é possível, né? Você pode ter uma associação que
abarque todos os objetivos e as finalidades de outras associações que depois vão ser extintas, né? E aí essa associação que vai abarcar vai ser a única que vai existir. Mas você não pode ter uma associação composta de outras associações, ok? Bom, depois a Ingrid. Faço parte do Conselho Fiscal de uma associação de moradores e gostaria de saber se na Assembleia para apresentação das contas pode ser destituído também algum membro ou precisa de uma Assembleia para cada assunto. Não precisa de uma Assembleia para cada assunto. É muito importante, a destituição ela precisa necessariamente ser feita em uma Assembleia Geral ordinária, né? Então, dentro dessa assembleia, você pode discutir a destituição de um membro e você pode também fazer a aprovação de contas. Você vai ter 2 pontos de pauta e esses pontos vão ser levados a cabo aí ao longo da audiência, tá bom? Depois, Ingrid, mais uma... não, a mesma pergunta aqui, estava dobrada. Bom, Valdivino levantou a mão aqui. Valdivino, eu vou abrir aqui para você fazer a sua pergunta. Pronto? Pode falar, Valdivino, você ouviu. Cacília, boa noite a todos. Parabéns aí pela apresentação perfeita. Eu acho que é um aprendizado muito importante para nós que já tem um tempão, né, que a gente lida com gestão de associações. Eu fui o fundador da associação aqui da minha comunidade, aqui no município de Uauá, no estado da Bahia. Então, a pergunta que eu te fiz aí, a respeito da possibilidade de se criar, né, de se instituir a associação composta por outras associações. Na verdade, assim, nós temos aqui na região algumas centrais de associações, que é uma associação formada por outras associações. É uma forma de aglutinar numa entidade, numa associação, outras associações menores. Aqui nós temos diversas centrais, né, de associações. Nós temos a central na região do Senhor do Bonfim, nós temos aqui em Uauá, na minha cidade, uma central de associações comunitárias, uma central que tem abrangência municipal, e é formada por associações comunitárias, associações menores, né, que tem abrangência apenas na comunidade. Aí forma-se uma central composta por diversas outras associações. Essa é a dúvida e a pergunta que eu te fiz. Valdivino, entendi agora qual o caso que você traz, né? De fato, existem vários exemplos desse tipo pelo país, na verdade. Inclusive, a gente tem aí FAMERJ, FAFERJ, enfim. E, na verdade, o que você tem aí é uma associação que tem como sua finalidade, como seu objetivo social, ser esse ponto de encontro de outras associações, mas as associações não fazem parte, não são associadas formalmente dessa associação. Vejam, pode ser um pouco complicado de entender, mas eu vou tentar pegar como exemplo a FAFERJ, tá bom? A FAFERJ é a Associação de Associações de Moradores, né? Aqui do Rio de Janeiro, de Associação de Moradores de Favelas aqui do Rio de Janeiro. E você tem a FAFERJ, que é uma associação com objetivo e finalidade social de aglutinar, né, e de servir aí de balizador, de auxiliar as diversas associações de moradores no exercício das suas atividades, enfim e tal. A FAFERJ tem a sua diretoria, a FAFERJ tem os seus órgãos ali, e as associações, elas se filiam à FAFERJ, elas não são associadas, elas não estão no cartório como associadas, elas se filiam, tá? Então, é um esquema um pouco diferente desse que a gente está tratando aqui, ok? Bom, gente, seguindo aqui um pouquinho nas perguntas do nosso chat, né? Para a Associação de Pequenos Agricultores, pode cobrar mensalidade?
Neice, as associações em geral podem cobrar mensalidade dos seus associados. Apenas para associações de moradores é vedada essa cobrança, não por lei, mas por entendimento dos nossos tribunais, ok? Porque uma associação sem fins lucrativos precisa pagar os registros do Estatuto Social e a ata em cartório. Leandro, o Ailton falou um pouquinho sobre isso, né, que a Defensoria Pública disponibiliza alguma possibilidade de gratuidade, mas, infelizmente, todos nós sabemos que os cartórios, né, eles são instituições privadas. Eles exercem atividade pública, mas são instituições privadas. E eles têm uma resistência muito grande a gratuidades, né? Mesmo a gratuidades que estão previstas em lei. Então, a gente tem aí, infelizmente, essa queda de braço. Eu acho que se a gente pensar em termos de finalidade, não deveria, de fato, pagar, mas a gente tem essa queda de braço com os cartórios. Joelma pergunta, se a associação de moradores não pode cobrar mensalidade, como ela se mantém? Joelma, ela pode participar de editais públicos, ela pode receber doação, ela pode exercer atividade econômica para arrecadar fundos. Eu mesmo conheço algumas associações de moradores que fazem almoços, fazem refeições, fazem rifa, enfim, fazem uma série de atividades para conseguir recursos, mas ela não pode obrigar os moradores a pagarem a mensalidade, ok? A associação pode solicitar doações para comprar um imóvel para sua sede? Sem dúvida, Auricélia. A associação pode receber doações desde que esteja lá como uma das suas fontes de custeio no Estatuto Social o recebimento de doações, ok? Bom, a gente tem aqui o Cláudio com a mão levantada e a gente já está passando um pouquinho aqui das 8h30. Eu vou abrir a palavra para o Cláudio e para a Eliane e as outras perguntas a gente vai responder posteriormente para todo mundo, tá bom? Vai lá, Cláudio. Agora sim, está me escutando aí? Sim. Alô? Tá. Então, eu vou ser rápido porque por causa da hora. Se a associação conseguir um financiamento para melhoria das casas que ela representa, esse recurso pode vir em nome da associação? Exemplo, se eu conseguir um financiamento para geração de energia que atende às casas daquela comunidade, eu posso usar o CNPJ? A outra pergunta. Pode sim, vai lá. Pode sim. A outra pergunta, a Caixa Econômica, não sei se todos os bancos, exige uma renda mínima para abrir uma conta com o CNPJ, uma renda mínima que esse CNPJ tem. Isso é de todos os bancos ou é só a Caixa Econômica? Sabe informar? Cláudio, não é todos os bancos, né? Eu não tenho conhecimento de todas as relações bancárias que se estabelecem, mas eu sei que vários bancos digitais, né, desses novos aí, Inter, Nubank e tal, não fazem a exigência dessa renda mínima. Até porque quando a gente está falando de associação, considerando que elas não têm fins lucrativos, não faz nem sentido exigir renda mínima, né? Já que tudo que entra para uma associação precisa ser revertido para sua finalidade social. E aí já vou dialogar com a sua primeira pergunta, né? Uma associação pode sim receber recursos para a melhoria das casas, desde que isso esteja entre as suas finalidades, né? No Estatuto Social, e desde que todo recurso seja aplicado para melhoria, para pagar prestadores de serviço, né? Você não pode ter lucro na associação, mas ela pode sim usar esse recurso para fazer essas melhorias, ok? Tá. E pode ter grupos de geração de renda ligadas à associação? Pode sim. Repetindo, desde que todo o dinheiro que seja aferido por esses grupos seja utilizado para pagar prestadores de serviço e fornecedores ou para o exercício da finalidade da associação. Entendi. Ok? Tá ok. Obrigado, Tarsila. Vamos lá. Eliane, rapidinho, 1 minutinho para a sua pergunta para a gente poder fechar. Pessoal, por favor, só 2 avisos.
não vão embora para a gente poder tirar a nossa foto coletiva. É muito importante para a gente poder documentar a presença de todo mundo aqui. Então, peço que todo mundo não aguente mais aí 5 minutinhos para a gente fechar essa aula e fazer essa foto. E também, por favor, não deixem de preencher o nosso formulário de avaliação. É a nossa ferramenta para entender o que a gente pode melhorar para a próxima aula. Então, por favor, preencham, tá? Eu vou, enfim, vai ser postado aqui no chat o link. Peço que todo mundo dedique aí 1 minutinho para preencher. Eliane, por favor, alguém pode desmutar a Eliane? Oi, consegui falar? Sim, estamos te ouvindo, Eliane. Boa noite. Você falou que aquela associação que presta serviço para as outras associações não é paga ou ela é paga? Pode ser paga ou não. Ah, tá. Porque eu entendi, você falou que tem associação que cuida das outras, igual a FAERJ, um nome parecido que você falou, e eu não entendi, não ficou muito claro para mim se a pessoa se as outras associações pagam uma mensalidade a ela ou não. Podem pagar ou não. Gente, vou repetir. As associações podem ou não cobrar mensalidade, com exceção das associações de moradores, que essas não podem cobrar mensalidade. Nunca, tá bom? Todas as outras podem cobrar ou não. Ok? Depois tem mais alguém aqui com a mão levantada, mas eu não estou conseguindo ver. É Maria Helena. Maria, você pode fazer sua pergunta rapidinho para a gente fazer o nosso encerramento? Maria Helena? Me escutam? Sim. Ah, tá. Boa noite com todos, muito obrigada. Meu nome é Maria Helena, eu sou peruana e, bom, a gente está querendo formalizar nossa associação já há um tempo atrás com o NUDEC. O que acontece é que a maioria de nós, por ser imigrantes, a maioria de nós moram em quartos alugados ou em quartos de posse, né? Em prédios de posse. No meu caso, a maioria do diretório moramos em lugares assim. Então, a gente não tem como formalizar nossa associação. E a pergunta é, como faríamos? Porque quando a gente foi ao NUDEC para que eles nos ajudarem, aí eles pediram do prédio. Eu falei que eu moro em um prédio de posse e então eles me pediram um documento que os bombeiros dão, de um registro, né, para ver se as instalações são boas e todo o restante. Sendo que a gente fala que, por ser imigrantes, a gente não tem essa disponibilidade de ter um local, não temos onde, com as justas temos um lugar onde morar, talvez uma kitnet, mas não temos a mais. E eles pedem o endereço, né? Porque quando aparece no registro, que eles olham, não aparece nosso endereço, ou o endereço de outra pessoa. Nosso caso é especial porque somos migrantes, não temos onde realmente pagar um aluguel talvez mais caro ou fazer outra coisa. Então, isso é nossa preocupação e por isso que eu estou aqui nesta aula, porque quero abrir, né, e aprender mais. E vocês me possam explicar, porque dentro do grupo, neste momento, tem outras pessoas peruanas que estão escutando e não somente por mim. Tem outros migrantes que estão na mesma dificuldade, que querem formalizar para poder ajudar também a nossa comunidade, né? Nesse caso peruana, já seja colombiana, venezuelana. Então, eu acho que vou ser um precedente no meu caso, se a gente conseguir, para ajudar também a outras comunidades. Muito obrigada e espero sua resposta. Maria, vamos lá. Para que você possa determinar um imóvel como sede de uma associação, você precisa comprovar a posse desse imóvel, né? Você não precisa ter a propriedade, você não precisa necessariamente ter uma situação formal, mas você precisa comprovar a posse. Por qualquer meio que seja, por uma conta de serviço, por um IPTU, carnê de IPTU, pela documentação do bombeiro, você precisa ter algum documento que comprove que você mora nesse imóvel. Se você tiver esse documento, você pode indicar ele como sede dessa associação, tá? Então, você não precisa ter uma situação formal, né? Você não precisa ter nada assim tão contundente para estabelecer como sede da associação, mas você precisa ter algum documento que comprove a posse. Sendo que a gente apresentou esse documento no DUDEC e eles querem que seja dos bombeiros. Eles se fecharam, não tem que ter dos bombeiros, tem que ter dos bombeiros. E eu não sei o que fazer.
Maria, provavelmente essa é uma exigência da Defensoria Pública, que tem um pouco também ali as suas próprias regras, né? Isso não está legalmente estabelecido. Não diz em nenhum lugar na lei que precisa ser o documento dos bombeiros. Mas pode ser que a Defensoria tenha essa, enfim, essa orientação geral lá dentro. Então, o que seria necessário seria vocês tentarem fazer esse registro por fora da Defensoria. E aí nós sabemos que tem toda a questão da gratuidade, né? Também mas vocês podem tentar fazer, não sei, uma rifa, um jantar, não sei, qualquer atividade que vocês consigam levantar o dinheiro para fazer isso. Tá A bom? gente foi perguntar, desculpa todo mundo. A gente foi perguntar e não baixava ou fazer uma associação, não sei se fomos ao lugar errado, para ser particular, e eles não baixava dos 5.000 reais. Então a gente ficou pior, né? Não, os valores são menores, né? Como eu já falei, vocês vão receber um material com todos os modelos que vocês precisam, inclusive, para fazerem suas próprias associações, e com certeza essa documentação vai ajudar vocês a já irem diretamente ao cartório e a reduzirem esses custos, ok? Obrigada. Imagina. Gente, vamos tirar a nossa foto agora. Eu queria um pouco, enquanto todo mundo abre a câmera, eu vou pedir, por favor, para que todos vocês abram a câmera 1 minutinho, só para a gente poder fazer essa foto bem bonita. Eu quero dizer para vocês que nos nossos próximos 2 encontros vamos falar da gestão da associação, então vamos falar mais especificamente dos órgãos, de como deve ser feito todo o trabalho contábil, o que a gente deve fazer. E no nosso último encontro, nós vamos falar sobre contabilidade. Então, como deve ser feito o livro caixa, como devem ser declarados os impostos, quais são os impostos que se aplicam. Então, essas 3 aulas juntas vão ajudar a dar esse panorama geral que a gente quer com essa capacitação, de ajudar vocês na criação e na gestão de associações, tá bom? E a gente também, a gente vai responder as perguntas, vamos enviar para vocês na medida aí do possível até o nosso próximo encontro na próxima semana, ok? Na próxima semana, quem vai estar aqui com vocês tocando a aula é o Everton, que é um contador, parceiro nosso da Teto, e sem dúvida vai continuar aí esse processo de aprendizado, viu? Quero agradecer muito todo mundo pela presença, acho que foi bastante frutífero, a gente vai continuar junto. Vamos garantir que todas as perguntas sejam respondidas, eu repito, e vocês vão receber um material com tudo que está sendo dito aqui, com modelos, para ajudar ainda mais a guiar aí a atividade de vocês, tá bom? Vamos para a nossa foto? Vamos lá? Todo mundo sorrindo, gente. Todo mundo abrindo a câmera. Peraí. 1, 2. Opa, peraí. Se postar no chat, a foto não sai. Peraí. 1, 2, 3 e. Ih, são 6 páginas de gente de rostinho bonito aqui. Peraí, gente. Tem que segurar aí. Tem que segurar aqui. Peraí. É muita gente. Quanta gente incrível. Queria conhecer todos vocês. Que maravilha. Só um Esperando. detalhe. Lana, eu estou vendo que você está com a mão levantada, eu vou pedir para você fazer a sua pergunta pelo chat, tá bom? E aí a gente vai responder.